Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje, vamos até Madrid, na Espanha, uma cidade onde o orgulho familiar às vezes pesa mais do que a própria justiça. Vamos acompanhar Aitana Salazar, 28 anos, que depois de discutir com a sogra durante o jantar, levou uma surra brutal do cunhado e caiu rolando escada abaixo, enquanto o marido assistia, tudo de braços cruzados, e depois trancava a porta. Então Aitana ligou para a mãe e disse: "Mãe, eles me bateram. Vem me buscar." O que a família Romero não sabia é que quando Aitana fez aquela ligação, não estava pedindo socorro. Estava declarando guerra. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Aitana Salazar tinha 28 anos, trabalhava na empresa do pai e morava com o marido na casa dos sogros em Madrid, na Espanha. Naquela noite, completavam-se exatamente 3 anos e 4 meses desde o casamento com Adrián Romero. Se aqueles 3 anos tinham sido um sonho turbulento, aquela noite seria o despertador mais violento que Aitana receberia na vida. Um daqueles dias cujo peso a gente sente nos ossos. Tudo começou durante o jantar. A sogra, Purificación, com aquela voz estridente que só ela tinha, começou a reclamar do pisto que Aitana havia preparado. Para quem não sabe, o pisto é um prato tradicional espanhol, parecido com o nosso ratatouille, feito com abobrinha, pimentão, tomate e ovos. É comida simples de casa, daquela que cada família acha que faz melhor do que a vizinha. Purificación largou os talheres na mesa com um barulho seco e disparou: "Aitana, mas o que é isso? Pretende que a gente coma isso? Isso aqui é salmoura pura. Quer que essa velha aqui passe mal por causa de sal?" Aitana baixou a cabeça e ficou mexendo no arroz do prato dela. Já conhecia o roteiro. Dissesse o que dissesse, a sogra encontraria um motivo novo para criticar. Bastava aguentar mais um pouco, terminar de jantar e subir para o quarto no segundo andar. Esperar a poeira baixar, como sempre. Reparem nessa postura. Aitana está com a cabeça baixa, os ombros caídos, os olhos no prato. Essa não é a postura de quem está em paz. É a postura de quem aprendeu a se encolher para sobreviver dentro da própria casa. E quando a gente aceita se encolher por tempo demais, o outro entende isso como convite para ocupar mais espaço. Mas naquela noite, Purificación estava especialmente implacável. Deixou cair os talheres na mesa com estrondo e gritou: "Por que não responde? Para quem está fazendo essa cara longa? Só porque a sua família tem dinheiro, se acha no direito de tudo, que ares de grandeza. Se casou com um Romero, tem que seguir as regras desta casa, entendeu?" A raiva que Aitana vinha engolindo há 3 anos subiu pela garganta como ácido. Levantou a cabeça e, com a voz mais controlada que conseguiu produzir, disse: "Sogra, se o pisto ficou salgado, a culpa é minha. Não calculei direito o sal. Vou ter mais cuidado na próxima vez. Mas, por favor, não meta a minha família em todos os assuntos. Prestem atenção." Foi só isso que Aitana disse. Uma frase educada, firme, sem ofensa nenhuma. Mas para uma mulher como Purificación, qualquer resposta que não fosse silêncio absoluto já era uma declaração de guerra. Purificación levantou de um salto, apontou o dedo na cara de Aitana e berrou: "Olha só, agora também me responde. Adrián, olha a esposa que você trouxe para dentro desta casa. Essa mulher quer me matar." E Adrián, o marido, estava com a cabeça tão baixa que parecia querer enfiar o rosto dentro do prato. Só conseguiu balbuciar: "Ai, mamãe. Aitana, por favor, deixem isso para lá. Olhem para esse homem. Atenção. A mulher dele está sendo humilhada na mesa do jantar e a única reação que ele consegue produzir é pedir para todo mundo parar, sem tomar partido, sem proteger, sem se posicionar.
Guardem esse detalhe, porque ele vai se repetir daqui a pouco de uma forma muito pior. Foi nesse instante que Christian, o cunhado, entrou no refeitório, arrastando os pés como se o chão devesse a ele um pedido de desculpas. Aqui no Brasil, existe uma expressão que se usa muito para descrever um jovem que não estuda e também não tem emprego. É o famoso nem, que vem de nem estuda, nem trabalha. Christian era um nem de carteirinha. O tipo de sujeito que acorda ao meio-dia e ainda reclama que o café está frio. Ao ver o clima pesado, imediatamente se posicionou ao lado da mãe, olhou para Aitana com desprezo e disse: "Cunhada, por que tem que irritar a mamãe de novo? Não sabe o que é respeito?" Aitana sentiu uma onda de raiva subir por dentro. "Christian, isso é um assunto entre a sua mãe e eu. Não se meta se não sabe do que está falando." Purificação soltou um som gutural, o rosto alternando entre o vermelho e o roxo. "Isso é o fim do mundo. O fim do mundo. Eu não aguento mais." E então fez algo que ninguém esperava. Girou nos calcanhares e correu até o móvel da sala. Abriu uma gaveta e tirou 2 frascos pequenos de cápsulas. Aitana reconheceu na hora. Eram suplementos de ômega 3 importados que ela mesma tinha comprado para a sogra na semana anterior. Cada frasco custava mais de 100 euros. Para ter uma ideia, 100 euros na Espanha equivalem a mais de 500 reais. Um suplemento de ômega 3. Enquanto todos olhavam sem entender, Purificação abriu os 2 frascos, jogou a cabeça para trás e despejou todo o conteúdo na boca como se fossem balas. Engoliu todas as cápsulas de uma vez. Depois, batendo no próprio peito, gritou para Adriane: "Adriane, a sua mãe não aguenta mais. A culpa é da sua mulher. E aqui eu preciso fazer uma pausa na história para falar com vocês. Ômega 3 é um suplemento alimentício, não é remédio controlado. Tomar 2 frascos inteiros não causa absolutamente nada além de um desconforto estomacal." Purificação sabia disso. Ela não estava em perigo nenhum. Se alguma coisa ia acontecer, era que no dia seguinte teria a pele mais hidratada da Espanha inteira. O que ela estava fazendo tinha nome: chantagem emocional. Estava montando um espetáculo para transformar a nora em vilã e o filho em refém. E o pior é que funcionou, porque Christian, ao ver a mãe engolir aquelas cápsulas, perdeu o controle. Os olhos se encheram de sangue. Apontou para Aitana e gritou: "Aitana, olha o que você fez com a minha mãe. Se acontecer alguma coisa com ela, eu juro que te mato." Aitana tentou explicar que aquilo era apenas ômega 3, um suplemento que não fazia mal nenhum, mas Christian não ouviu. Cego de raiva, avançou sobre ela como um animal. Aitana recuou instintivamente, mas os calcanhares bateram no primeiro degrau da escada. "Christian, o que é que você está fazendo?" gritou apavorada. Ele, sem dizer uma palavra, com o rosto desfigurado pelo ódio, levantou o pé e acertou um chute brutal no ventre dela. Com o primeiro impacto, Aitana se dobrou pela cintura. Sentiu como se as entranhas estivessem sendo torcidas por dentro. Veio o segundo chute, depois o terceiro. O quarto ela já não conseguia contar. Só sentia uma força descomunal atingindo o corpo dela repetidamente. Enquanto chutava, Christian gritava: "Quem você pensa que é para atormentar a minha mãe?" No 8º chute, ele usou toda a força. Aitana não conseguiu mais ficar de pé. O corpo se arqueou para trás e o mundo começou a girar. Só ouvia os gritos agudos da sogra, a respiração selvagem do cunhado e o próprio grito rasgando a garganta. E então rolou degrau por degrau pela escada do 2º andar. Sentiu o corpo se despedaçando a cada impacto. A testa bateu na grade de proteção. O braço esquerdo se dobrou num ângulo que braço nenhum deveria fazer. Era como se cada osso estivesse quebrando ao mesmo tempo. Finalmente, aterrissou com um baque seco no piso de cerâmica do 1º andar. Imóvel. Tudo doía. Cada centímetro do corpo, especialmente o ventre, onde sentia como se estivessem enfiando uma faca.
Quantas de vocês já viram alguém apanhar e pensaram: por que ela não saiu antes? Eu vou dizer por quê. Porque a violência quase nunca começa com um chute. Começa com uma crítica no jantar. Começa com uma sogra que humilha e um marido que pede paciência. Começa com a pessoa acreditando que, se aguentar mais um pouco, as coisas vão melhorar. E quando o primeiro chute vem, já faz tempo que a vítima esqueceu como é viver sem medo. Com um esforço sobre-humano, Aitana levantou a cabeça para olhar o alto da escada. No momento de maior desespero, buscou instintivamente o marido. Esperava que Adrian corresse até ela, que parasse o irmão, que dissesse qualquer coisa em defesa dela. Mas não. Ele estava ali em pé, atrás da mãe e do irmão, com o rosto pálido e os lábios tremendo. Os olhares dos dois se cruzaram por um segundo. Nos olhos de Adrian, Aitana viu perplexidade, mas também uma frieza que gelou a alma dela. E então, enquanto Aitana olhava incrédula, Adrian fez algo que ela jamais esqueceria na vida. Lenta e silenciosamente, fechou a porta de madeira que dava acesso ao segundo andar. O clique suave da fechadura silenciou todo o barulho do andar de cima. E com aquele clique, cortou pela raiz a última esperança que Aitana ainda tinha. Prestem atenção nessa cena. Esse é o momento mais importante da história inteira. Christian é violento. Purificação é manipuladora. Mas Adrian é o pior de todos, porque ele não agrediu, não gritou, não ameaçou. Ele simplesmente fechou a porta. E fechar a porta, quando alguém que você jurou proteger está caída no chão sangrando, é a forma mais covarde de violência que existe. É dizer sem palavras: não sou parte disso, mas também não vou impedir. Quem se cala diante da injustiça não é neutro, é cúmplice. Cas. O mundo ficou em silêncio. Só restava Aitana, largada no chão gelado como um corpo abandonado. As lágrimas se misturavam com o sangue que escorria da testa, embaçando a visão. Mas a dor do coração despedaçado era muito mais aguda do que a do corpo machucado. Não sabia quanto tempo ficou ali no chão. Podia ter sido 1 minuto ou uma eternidade. Lá em cima, no andar de cima, o prato de pisto continuava intacto na mesa. Ninguém encostou nele, nem para comer, nem para tirar. Como se o jantar ainda estivesse esperando que alguém sentasse e fingisse que estava tudo bem, com a mão que ainda funcionava, arrastou-se centímetro por centímetro até encostar na parede. Cada movimento era uma agonia que atravessava até a medula. Tateou o bolso e tirou o celular com a tela rachada. Com os dedos tremendo, discou o único número que veio à cabeça naquele momento. Quando atenderam, ouviu a voz quente, mas estranhada da mãe. Alô, Aitana, filha? O que aconteceu a essa hora? Ao ouvir a voz da mãe, toda a humilhação, a dor, a raiva e o desespero que Aitana vinha segurando explodiram por dentro. Mas ela não chorou. Reprimiu o impulso, reuniu toda a força que tinha e falou com uma clareza assustadora. Mãe. A voz era um sussurro rouco, mas carregado de uma frieza que nunca tinha existido nela antes. Mãe, eles me bateram. Vem me buscar. E essa noite acaba com a família Romero. Notem a voz da Aitana aqui. Ela não está chorando, não está implorando, está comunicando. E quando uma pessoa que acabou de apanhar fala com essa frieza, não é porque não sente dor. É porque a dor já atravessou o limite do desespero e chegou no lugar onde nasce a decisão. Esse é o som de alguém que acabou de cruzar uma linha sem volta. Do outro lado da linha, a mãe ficou em silêncio durante 2 segundos. 2 segundos que pareceram 2 anos. E quando voltou a falar, a voz era completamente diferente. Já não era quente. Era firme e cortante como lâmina. Aitana, não tenha medo. Me diz exatamente onde você está e se está muito machucada. Engolindo o nó na garganta, Aitana mal conseguiu articular. Estou na casa dos Romero, no pé da escada do 1º andar. O Christian me bateu, me jogou escada abaixo. Não consigo mexer o braço. Fica quieta, disse a mãe no mesmo instante.
Não se mexe. Vou falar com o seu pai para achar o hospital privado mais perto. Seu irmão e eu vamos para aí agora mesmo. Não desliga. Mantenha a ligação. Através do telefone, Aitana ouviu passos apressados e a voz da mãe gritando: Carlos, Léo, rápido. Bateram na Aitana. Bateram nela na casa dos Romero. Depois, o barulho de algo caindo e mais passos correndo. Dava para imaginar perfeitamente a cena. A casa da família Salazar mergulhada no caos em questão de segundos. A voz da mãe voltou a sonar, incrivelmente serena e com uma autoridade indiscutível. Aitana, me escuta. Já falei com o seu pai para organizar tudo. Não pensa em nada agora. Uma ambulância vai chegar nessa casa a qualquer momento. Se alguém se atrever a encostar em você, grita. Eu vou ouvir tudo pelo telefone. As palavras da mãe se colocaram entre o frio daquela casa e Aitana como um escudo. Apoiada contra a parede, Aitana ouvia do outro lado a respiração tranquila da mãe, a voz do pai já fazendo contato com um hospital e o motor do carro do irmão ligando. A dor física pareceu diminuir um pouco. Já não estava sozinha. E aqui tem uma coisa que quem é do Brasil talvez não saiba. Na Espanha, o sistema de saúde público é universal e gratuito, mas quem tem condição financeira costuma recorrer a clínicas privadas, especialmente em emergências graves. A diferença entre ser atendido no sistema público e numa clínica privada de Madrid pode ser a diferença entre esperar 4 horas numa maca de corredor e ter um quarto individual com equipe médica dedicada em menos de 30 minutos. A família Salazar não era qualquer família. Era uma família com recursos. E quando a gente tem recursos e alguém machuca a nossa filha, o dinheiro vira escudo, advogado e arma ao mesmo tempo. De fato, poucos minutos depois, Aitana ouviu o som estridente de uma sirene de ambulância do lado de fora. O som foi ficando mais e mais forte até parar bem na frente da porta. Em seguida, alguém bateu na porta com urgência. A porta do segundo andar, que até aquele momento estava firmemente trancada, finalmente se abriu. Ouviu-se a voz desconcertada de purificação. Quem é? E então, Adrián, a mãe e o irmão desceram as escadas correndo. Ao verem Aitana sentada no chão, agarrada ao celular que continuava ligado, os rostos mudaram de cor. Adrián tentou se aproximar para ajudá-la a levantar, mas um dos paramédicos impediu. O socorrista se ajoelhou ao lado de Aitana e avaliou rapidamente o estado dela, prestando atenção especial ao braço torto e ao ferimento na testa. Possível fratura e concussão cerebral, disse um deles. Tem que levar para o hospital imediatamente. Algum familiar vai acompanhar? A sogra foi a primeira a falar. Ai, por Deus, se ela só escorregou e caiu. Tão grave é? Leva ela no centro de saúde do bairro que resolve. Aitana aproximou o telefone da boca e disse com voz clara: Mãe, chegou a ambulância, mas aqui ninguém da família Romero quer vir comigo. Do outro lado, a voz da mãe foi cortante. Eu ouvi tudo. Diz para esses imprestáveis saírem da frente. Sobe na ambulância sozinha com os paramédicos. A gente se encontra direto no hospital. Aitana levantou os olhos para Adrián e repetiu as palavras da mãe sílaba por sílaba. A minha mãe mandou dizer que saiam da minha frente. Olha a postura da Aitana nessa cena. Minutos atrás estava no chão, sozinha, sangrando. Agora está olhando nos olhos do marido e transmitindo um recado com a frieza de quem já decidiu tudo. A coluna endireitou. O queixo subiu. A voz não tremeu. Não é mais uma mulher pedindo ajuda. É uma mulher avisando que acabou. O rosto de Adrián ficou roxo. Abriu a boca para dizer alguma coisa, mas um dos paramédicos impaciente interveio. A paciente não está estável. Temos que ir agora. Por favor, que um familiar direto se decida. Acuado pelo olhar gelado de Aitana e pela pressão dos paramédicos, Adrián cedeu. Eu vou com ela. Dentro da ambulância, Aitana fechou os olhos para não ter que olhar para ele.
Sentado ao lado, Adrian começou a gaguejar desculpas. Aitana, me escuta, por favor. Mamãe é idosa. Às vezes perde a cabeça. E o Christian ficou daquele jeito porque se assustou quando viu ela engolir as cápsulas. Eu é que fiquei em choque, eu. Aitana abriu os olhos de uma vez e fuzilou o marido com o olhar. Adrian, o que a sua mãe engoliu foi ômega 3. O seu irmão me chutou 8 vezes e você fechou a porta. E agora vem me dizer que ficou em choque? Mostrou o celular, ainda com a chamada em curso. Desde o momento em que você fechou aquela porta, o nosso casamento acabou. Ao ver a tela do telefone com a ligação ativa, o rosto de Adrian ficou branco como papel. Não conseguiu dizer mais uma palavra. A ambulância não demorou a chegar na melhor clínica privada de Madrid. Mal parou. Aitana viu um grupo de pessoas esperando na entrada. Na frente estavam o pai, a mãe e o irmão Léo. Atrás deles, vários homens de terno com pastas que Aitana presumiu serem advogados e assistentes. A mãe, ao ver a filha descendo da ambulância com a testa enfaixada e o braço numa tipóia, desabou em lágrimas. Correu até Aitana, pegou a mão boa dela e disse com a voz tremendo: "Minha filha, como é que você está? Como é que eles se atreveram a fazer isso com você?" O pai, com o rosto impenetrável, dirigiu-se primeiro ao médico para se informar sobre o estado da filha. Depois, lançou um olhar assassino para Adrian, que vinha atrás sem saber o que fazer. Sem dirigir uma única palavra ao genro, virou-se para um homem de óculos que estava ao lado dele e disse: "Doutor Herrera, documente todo o processo e assegure todas as provas. O laudo de lesões eu quero do perito mais conceituado e que todas as provas sejam recolhidas imediatamente." O advogado assentiu com a cabeça. "Não se preocupe, presidente. Já está tudo preparado." Notem o detalhe. O advogado chama o pai de presidente. Na Espanha, dono de empresa é chamado assim. Não é título político, é título de quem manda. E quando esse título aparece numa emergência, todo mundo entende que ali não tem conversa mole. O irmão Léo, que normalmente era brincalhão, estava com os olhos cheios de fúria. Aproximou-se de Adrian até quase encostar o rosto no dele e, mesmo baixando a voz, o tom era de fera. "Adrian, se acontecer alguma coisa com a minha irmã, eu juro que destruo a sua família inteira." Adrian, apavorado, deu um passo para trás. "Léo, cunhado, isso é um mal-entendido. De verdade, é um mal-entendido." "Mal-entendido?" Léo cuspiu a palavra com desprezo. "A gente vai conversar sobre esse mal-entendido quando terminarem de examinar a minha irmã." Levaram Aitana rapidamente para a sala de exames. O pai, a mãe, o irmão e um perito médico legista que o Dr. Herrera havia trazido acompanharam em todos os momentos. Os resultados, 1 hora depois, foram devastadores. Fratura do rádio do braço esquerdo, múltiplas contusões em tecidos moles, concussão cerebral leve e, o pior, uma hemorragia interna leve provocada pelos golpes no abdômen que exigia internação e observação. Ao ouvir hemorragia interna, a mãe de Aitana cambaleou e o pai teve que segurá-la. O olhar do pai era puro gelo. Disse à esposa: "Você leva a Aitana para o quarto e ajuda ela a se acalmar." Depois se virou para o filho e para o advogado. "Léo, vem comigo. Doutor Herrera, com o que temos até agora, inicia imediatamente as ações legais. Vamos começar." Instalada num quarto particular, a mãe, com os olhos inchados, cobriu Aitana com cuidado e disse com a voz rasgada pela raiva: "Não se preocupa, filha. A mamãe e o papai vão fazer eles pagarem por isso. A família Romero, nenhum deles vai sair ileso." Deitada na cama, Aitana olhava o céu noturno pela janela. A mente, pela primeira vez, estava incrivelmente serena. Sabia perfeitamente o que o pai quis dizer com "vamos começar." O destino da família Romero havia começado a desmoronar no mesmo instante em que a mãe atendeu o telefone. "Mamãe", disse Aitana em voz baixa, "eu vou fazer eles pagarem por isso, 10 vezes."
100 vezes mais. A mãe apertou a mão dela e disse com firmeza: sim, eu te prometo. Nesse momento, ouviram um alvoroço do lado de fora da porta do quarto. Eram as vozes suplicantes de Adrián e Purificación. Senhora Salazar, senhor presidente, por favor, nos deixem ver a Aitana. Queremos pedir perdão. A culpa foi nossa. A voz gelada de Léo ecoou pelo corredor. Ver ela? Fora daqui. As desculpas vocês apresentam ao juiz. O barulho cessou de imediato. Provavelmente a segurança do hospital ou as pessoas que Léo tinha trazido já tinham afastado os Romero. O silêncio finalmente se fez. Uma enfermeira entrou para colocar o soro. O líquido frio correndo pelas veias começou a atenuar a dor aguda. A mãe se sentou ao lado dela sem soltar a mão direita, com os olhos ainda vermelhos. Dorme um pouco, filha, disse dando tapinhas suaves no dorso da mão. A mamãe fica aqui com você. Aitana negou com a cabeça. Apesar da dor insuportável, a mente estava estranhamente alerta. Se fechasse os olhos, via o rosto monstruoso de Christian e o olhar indiferente de Adrián fechando a porta. Mamãe, não consigo dormir, se eu fechar os olhos. A mãe entendeu na hora. Suspirou. Tudo bem, não dorme então. Vamos conversar um pouco. Fez uma pausa e baixou a voz. Me conta a verdade, filha. Nesses 3 anos, essa velha e o Adrián fizeram você sofrer muito, não fizeram? Fez-se um nó na garganta de Aitana. Até aquele momento, ela sempre havia pensado que roupa suja se lava em casa. Só contava as coisas boas para os pais, para não preocupá-los. Mas agora que tudo tinha vindo à tona, não fazia mais sentido esconder nada. E contou tudo. Como a sogra criticava cada mínima coisa que ela fazia. Como o cunhado se comportava como um parasita e a desprezava. Como Adrián sempre tentava minimizar os problemas, incapaz de dizer uma única palavra diante da mãe. Quem já viveu dentro de uma família assim sabe. O silêncio que a gente mantém para preservar a paz é o mesmo silêncio que vai alimentando o monstro. Cada vez que Aitana engoliu uma humilhação sem contar para ninguém, deu mais poder para quem a machucava. A lição aqui não é que a gente tem que sair contando tudo para todo mundo. A lição é que esconder o sofrimento de quem pode nos ajudar não é proteção, é armadilha. A mãe ouvia tudo, e à medida que Aitana falava, o rosto dela ia endurecendo. No final, as mãos tremiam de pura raiva. Então era isso. A família Romero achava que a filha do Salazar era uma tonta que podia ser pisoteada à vontade. No começo, achamos que o Adrián, por ser tão parado, pelo menos ia te tratar bem. Mas no fim, era um covarde, sem personalidade e sem responsabilidade nenhuma. Enquanto conversavam, alguém bateu suavemente na porta. Era o doutor Herrera com uma pasta debaixo do braço. Com semblante grave, dirigiu-se aos presentes. Presidente, senhora, já temos o primeiro laudo de lesões da senhora Aitana. O pai se levantou imediatamente. O que diz? O advogado abriu a pasta. Fratura do rádio esquerdo. Vai precisar de, no mínimo, 3 meses de recuperação com imobilização. Múltiplas contusões em tecidos moles e concussão cerebral leve que exigem repouso absoluto. Fez uma pausa. Olhou para Aitana e pareceu hesitar. Diga tudo, sem rodeios, disse o pai com voz grave. A Aitana também tem que ouvir. O advogado assentiu. Além disso, devido aos múltiplos impactos fortes no abdômen, houve uma hemorragia interna leve. Embora esteja estabilizada, o médico adverte que precisa de repouso absoluto ou pode haver sequelas. Hesitou mais uma vez e, com todo o cuidado, acrescentou. O médico indica que um traumatismo abdominal dessa natureza pode afetar o sistema reprodutivo, dificultar gestações futuras. Vai precisar de acompanhamento especializado. Essa última frase foi como um martelo no coração da mãe de Aitana. Levantou de um salto com a voz alterada. O quê? Esses desgraçados tentaram deixar a minha filha estéril? Virou-se para o marido chorando. Carlos, ouviu isso? A família Romero tentou acabar com a nossa filha.
O rosto do pai já não podia ser descrito como severo. Era uma máscara lívida. A calmaria antes do furacão. Pegou o laudo da mão do advogado, leu por cima e fechou de uma vez. Esse laudo, disse ao advogado, guarde como prova principal. E o que eu pedi para investigar, tem alguma coisa? Já temos um panorama geral, respondeu o advogado. A principal fonte de renda da família Romero é um restaurante de comida castelhana no centro de Madrid, o Maison Romero. O titular legal é o pai de Adrián, Gonzalo Romero. Mas quem administra de verdade são a mãe, Purificación, e o filho Christian. O local é alugado e o contrato vence em 6 meses. Recentemente fizeram um pedido de 10.000 euros em mercadoria para o fim de semana. O pai sorriu com frieza. Perfeito. Primeiro, o diretor financeiro fala com o dono do imóvel. Oferece o dobro do que os Romero pagam de aluguel, que rescinda o contrato imediatamente. Segundo, amanhã, 1ª hora, fale com a vigilância sanitária e os bombeiros. Que façam uma inspeção completa de higiene e segurança no Maison Romero. Terceiro, ligue para o diretor daquele fornecedor de carnes. Diga que a partir de agora não faça mais negócios com os Romero. O Maison Romero era um daqueles restaurantes familiares espanhóis de margem apertada, que vive da clientela do bairro e de um punhado de fornecedores de confiança. Perder o ponto e o fornecedor ao mesmo tempo é como tirar as 2 rodas de uma bicicleta. Não tomba devagar, desaba de uma vez. O advogado anotou tudo. Entendido, presidente. Será feito imediatamente. E mais uma coisa, acrescentou o pai. O Adrián trabalha numa imobiliária, a Soler Rojas, correto? Ligue para o diretor-geral e faça saber que a família Salazar não vê com bons olhos esse funcionário. Entendido. O advogado assentiu e saiu do quarto. Ao ver o pai dando ordens com aquela determinação, Aitana sentiu que a raiva que apertava o peito começava a se dissipar. Sabia que o pai estava verdadeiramente furioso. Aquilo não era uma briga de família. Era uma declaração de guerra para arrancar a família Romero pela raiz. Nesse instante, a porta do quarto se abriu de novo. Era Adrián. Trazia uma cesta de frutas e entrou vacilando com um sorriso servil no rosto. Sogro, sogra, disse, e depois olhou para Aitana. Aitana está um pouco melhor. Trouxe uvas moscatel daquelas que você gosta. Uvas moscatel. O marido dela estava ali tentando resolver 8 chutes e uma escadaria com um cacho de uvas. A mãe de Aitana girou nos calcanhares, apontou para ele e gritou: "Quem você pensa que é para nos chamar de sogros? Sai daqui, Adrián. Aqui não é o seu lugar." Adrián encolheu ao ouvir o grito, mas insistiu em entrar e deixou a cesta na mesinha de cabeceira. Olhou para Aitana com uma expressão forçada de pena. "Aitana, sei que está magoada. A mamãe e o Christian passaram dos limites. Peço perdão em nome deles. De verdade, eu sinto muito." "Adrián," Aitana o interrompeu com voz de gelo. "Se hoje quem tivesse rolado escada abaixo fosse a minha mãe, quem tivesse chutado fosse o meu irmão e quem tivesse trancado a porta fosse eu, você aceitaria as minhas desculpas?" Prestem atenção na pergunta que Aitana fez. Ela não gritou, não xingou, não chorou. Ela devolveu exatamente o mesmo cenário invertido. E essa é a forma mais devastadora de fazer alguém enxergar o próprio absurdo, porque não tem resposta possível. A pergunta deixou Adrián sem fala, com a cara vermelha como um tomate. Depois de um longo silêncio, conseguiu dizer: "Mas somos família. De verdade tem que levar a esse extremo? Aitana, pelos 3 anos que estivemos casados, não pode nos perdoar só dessa vez? A minha mãe agora também está doente. Na cama. Eu errei. Prometo que de agora em diante sempre vou ficar do seu lado." Os 3 anos de casamento. O rosto hipócrita dele dava náuseas em Aitana. "No momento em que você trancou aquela porta, entre nós não ficou mais nada. A sua mãe está doente? O seu irmão quase me matou a chutes. O médico disse que posso ter sequelas, que talvez eu não consiga ter filhos.
Adrian ficou petrificado, como se não tivesse imaginado que os ferimentos fossem tão graves. Que sequelas? Perguntou quase sem perceber. Aitana virou a cabeça para a janela, sem querer mais olhar para ele. Foi a mãe de Aitana quem respondeu, com uma voz que cortava como navalha. Escuta bem, Adrian. A minha filha tem o braço quebrado, uma concussão cerebral e uma hemorragia interna. O médico disse que, por causa dessa agressão, ela pode ter dificuldade para engravidar. A sua família, a família Romero, são uns desalmados. Agora pega essas uvas e sai daqui. Se tem alguma coisa para dizer, fala com o nosso advogado. Adrian estava completamente desfeito. Olhava de um lado para o outro, para os pais de Aitana, cujos olhos faiscavam, e para Aitana, que não lhe dirigia mais o olhar. Pareceu finalmente perceber que a situação era muito mais grave do que havia pensado. Os lábios tremeram, tentando dizer mais alguma coisa. Nesse momento, Léo entrou no quarto, agarrou Adrian pelo colarinho da camisa e arrastou-o bruscamente para fora. Não entende? Eu mandei você sair. Empurrou-o para fora do quarto, bateu a porta e trancou. De fora, ouviam-se os gritos desesperados de Adrian. Aitana, sogro, sogra, me desculpem. Por favor, me deem outra chance. Mas dentro do quarto, ninguém prestou atenção. Aitana sabia que o coração dela tinha se fechado para sempre, para ele e para toda a família dele. Finalmente Aitana chorou, mas não eram lágrimas de pena, eram lágrimas de decisão. Papai, disse, quero o divórcio e vou fazer a família Romero pagar por tudo o que me fizeram hoje. O pai se aproximou, colocou a mão no ombro dela e olhou com firmeza. Não se preocupa, filha. Eu te prometo que nenhum deles vai escapar. O quarto finalmente ficou em silêncio completo. A voz de Adrian tinha se dissolvido no corredor, como quem limpa uma mancha. A mãe foi ao banheiro e voltou com uma toalha quente para limpar suavemente o rosto da filha. O pai estava de pé junto à janela, falando ao telefone em voz baixa. Sim, pressão total, sem contemplação. Aitana sabia que a rede sobre a família Romero já tinha sido lançada. O corpo ainda doía, especialmente o abdômen, que queimava ao menor movimento. Mas, estranhamente, o coração já não se sentia oprimido. Talvez porque tivesse soltado tudo. Ou talvez porque os pais e o irmão tinham ficado do lado dela sem hesitar um segundo. Na Espanha, agressão física com lesões graves é classificada como delito de lesiones, previsto no artigo 147 do Código Penal espanhol. Dependendo da gravidade, a pena pode variar de 1 a 4 anos de prisão. Mas quando as lesões deixam sequelas permanentes ou afetam órgãos internos, o enquadramento sobe para lesiones agravadas, com penas que podem chegar a 12 anos. Aqui no Brasil, o equivalente seria lesão corporal grave ou gravíssima, prevista no artigo 129 do Código Penal, com pena de 1 a 5 anos no caso de lesão grave e de 2 a 8 anos se resultar em incapacidade permanente. Em ambos os países, o agressor responde criminalmente. A diferença é que na Espanha, o processo costuma ser mais rápido. Uma enfermeira entrou para trocar o soro e lembrou que Aitana precisava de repouso absoluto. Quando saiu, ficaram sozinhos de novo. O irmão trouxe uma cadeira e sentou ao lado da cama, ainda resfolegando de raiva. Quanto mais eu penso, mais ferve o sangue. Eu tinha que estar cego. Aquele miserável do Adrian parecia um cara bom, inofensivo. Se eu soubesse que era um covarde desses, jamais teria deixado você casar com ele. As palavras foram como uma chave que abriu um compartimento da memória de Aitana. Era verdade. Porque na época ela achou que Adrian era uma boa pessoa. Agora, olhando para trás, por baixo daquela fachada de bom moço que ele mostrava, já havia um campo minado. Aitana conheceu Adrian numa reunião de amigos. Ela tinha acabado de sair da faculdade e trabalhava na empresa do pai. Ele veio acompanhando um amigo. Estava bem vestido, falava pouco,
Sentou num canto, ouvindo as conversas dos outros em silêncio, sorrindo de vez em quando. Pareceu um homem sereno, diferente dos outros rapazes que não paravam de se gabar. No final da reunião, estava chovendo e ele não tinha guarda-chuva. Aitana, que estava de carro, ofereceu carona. Adrian sentou no banco do passageiro, um pouco sem jeito, sem parar de agradecer. Ao descer do carro, hesitou um momento e perguntou: Aitana, posso te convidar para um café qualquer dia para agradecer? Estava com as bochechas levemente coradas e o olhar inquieto. Naquele momento, Aitana pensou que estava diante de um homem genuíno e adorável. Começaram a sair. Adrian era muito atencioso. Lembrava que ela não gostava de coentro. Descascava os camarões para ela. Sempre levava um guarda-chuva reserva nos dias de chuva. Não era de grandes palavras, mas com as atitudes parecia demonstrar que se preocupava com ela. Se Aitana soubesse que aquelas mãos que descascavam camarões com tanta delicadeza seriam as mesmas que fechariam uma porta na cara dela, teria pedido a conta e ido embora antes da sobremesa. A enfermeira voltou para verificar o soro. Aitana interrompeu os pensamentos e voltou ao quarto do hospital, ao presente, a dor que latejava no braço e no ventre. Olhou para o irmão e disse: Léo, não é tarde. Diz aquele ditado, antes tarde do que nunca. Léo assentiu com firmeza. Não, não é tarde. Dessa vez eu vou garantir que aqueles desgraçados se arrependam. Naquele instante, o pai terminou a ligação e se aproximou da cama. O rosto estava um pouco mais tranquilo. Tudo em andamento, disse. O dono do imóvel já aceitou. Amanhã vai falar com os Romero para rescindir o contrato. A vigilância sanitária e os bombeiros estarão no Maison Romero às 8 em ponto da manhã. E o diretor do fornecedor de carnes prometeu não entregar mais nem uma costela para eles. A mãe acrescentou com rancor: tem que cortar tudo, para ver se assim abaixam a crista. Amanheceu. A luz do sol entrava pela janela do quarto. Aitana quase não tinha dormido a noite inteira, mas estranhamente a mente estava mais clara do que nunca. Talvez fosse a raiva que a mantinha de pé. Uma enfermeira entrou para medir a temperatura e a pressão e repetiu que precisava de repouso absoluto. A mãe tinha ido à cafeteria buscar o café da manhã. O pai e Léo pareciam estar fora resolvendo assuntos. Aitana estava sozinha e em silêncio no quarto. Olhando para o teto, imaginava o caos que devia estar reinando naquele momento na casa dos Romero. Certamente já tinham percebido a ausência dela. Purificación continuaria fingindo estar doente? Christian se arrependeria? Ou seguiria achando que estava certo? E Adrian estaria ainda fabricando desculpas para a mãe e o irmão? Estava absorta nos pensamentos quando a porta se abriu silenciosamente. Era Léo com um recipiente térmico na mão. Maninha, a mamãe trouxe mingau. Come alguma coisa. Deixou o recipiente na mesa, aproximou-se e disse com entusiasmo: escuta, adivinha o que eu acabei de saber? Aitana tentou se sentar e Léo ajudou a reclinar a cama. O que aconteceu? Então, disse Léo com um sorriso malicioso, quando Adrian e o pai tentaram sair de casa de manhã para vir ao hospital, a caminhonete deles não ligou. Aitana entendeu na hora. Isso foi coisa sua? Léo ergueu o queixo com orgulho. Claro, um aperitivo. Aitana quase riu. O irmão tinha o mesmo talento do pai para a destruição metódica, mas com a diferença de que achava tudo muito divertido. E sabe o melhor? Quando finalmente conseguiram um táxi e chegaram no restaurante, encontraram um lacre enorme na porta de aço. Os inspetores da vigilância sanitária e os bombeiros estavam tirando tudo de dentro do local. Falta de higiene, saídas de emergência bloqueadas, instalação de gás com defeito, interditaram na hora. A Purificación se jogou no chão na frente do restaurante, batendo nas próprias pernas e gritando que alguém queria arruiná-los. O bairro inteiro saiu para assistir ao espetáculo. Aitana quase conseguia ouvir os berros de Purificación. Aquele restaurante era o sustento da família. A maior parte da renda vinha de lá.
Com a interdição, o meio de vida deles tinha evaporado. E não é só isso, continuou Léo, animado. O fornecedor de carnes ligou para eles, dizendo que não fornecia mais, que esquecia a dívida pendente e que se virassem. A Purificação começou a chorar e a implorar por telefone, mas o homem desligou na cara dela. Aitana ouviu em silêncio. Mais do que satisfação, sentia uma serenidade fria. Aquilo era apenas o começo. Léo, se o restaurante fechou, agora vão tentar me encontrar com mais desespero, disse Aitana. Que tentem, bufou Léo. Já coloquei gente aqui no hospital. Não vão conseguir nem chegar perto deste andar. Enquanto conversavam, o celular de Aitana vibrou. Era Adrian. Na tela apareciam dezenas de chamadas perdidas dele e da casa dos Romero. Léo, ao ver a tela, disse: nem pensa em atender. Deixa ele se consumindo. Pouco depois, uma mensagem de texto. Aitana, sei que me odeia. A culpa é toda minha. A mamãe teve uma crise de ansiedade. O restaurante foi fechado por uma denúncia anônima. A casa é um caos. Por favor, atende o telefone. Léo leu por cima do ombro de Aitana, pegou o celular dela e respondeu. Adrian, a Aitana não quer ver ninguém da família Romero. Se tem alguma coisa para dizer, fale com o nosso advogado. Depois de enviar, bloqueou o número. Pronto, acabou o ruído. Aitana sabia que aquela mensagem seria como um balde de água gelada nas últimas esperanças de Adrian. A mãe voltou com o café da manhã quente. Enquanto dava de comer à filha, disse: o diretor financeiro já fechou o acordo com o dono do imóvel. Vão despejar os Romero. Nesse momento, entrou o pai. O tom era tranquilo, mas com uma autoridade irrefutável. O imóvel não vai ser realugado para eles. Nunca mais. Em Madrid, se encosta na família Salazar. Não tem onde cair. Aitana tomou um gole do mingau quente. Sabia que o pai não estava blefando. A família Romero era como sapo no fundo de um poço. E agora, a boca desse poço estava prestes a se fechar. Papai, se o restaurante faliu, ficaram sem renda. Um sujeito como o Christian, acuado, é capaz de qualquer coisa, disse Aitana. O temperamento explosivo de Christian a fazia pensar que ele poderia cometer uma loucura. O pai assentiu com o olhar afiado. Não se preocupa. Já coloquei alguém para vigiá-lo. Se fizer o mínimo movimento errado, a gente faz ele pagar por tudo, incluindo os podres do passado. Enquanto conversavam, o doutor Herrera bateu na porta e entrou. Trazia um tablet na mão. A expressão era séria, mas com um brilho de excitação nos olhos, como quem acabou de encontrar uma pista nova. Presidente, senhora Aitana, cumprimentou. Seguindo as suas instruções, investigamos mais a fundo Christian Romero e descobrimos algo inesperado. Todos olharam para ele. Ligou o tablet. Em novembro do ano passado, Christian Romero foi detido num ponto de jogo clandestino. Envolveu-se numa briga por dívidas e agrediu uma pessoa. O caso foi encerrado num juízo rápido. Na Espanha, esse tipo de delito flagrante vai para o que chamam de juízo rápido. Julgamento em até 72 horas. É rápido, mas deixa antecedente criminal. E agora, com a investigação da família Salazar, aquele esqueleto estava saindo do armário com força. Casa de jogo ilegal, briga por dívidas, agressão. Aitana ficou gelada. Sabia que Christian era vagabundo e parasita, mas não sabia que também era viciado em jogo. Maldição! Então o sujeito também é jogador, exclamou Léo. Embora o caso tenha sido resolvido no juízo rápido, continuou o advogado, esse antecedente nos dá muita margem de manobra, especialmente se encontrarmos a vítima que ele agrediu. Podemos oferecer apoio jurídico para que ela se submeta a um novo exame médico. Encontrem essa vítima, disse o pai ao advogado com voz firme. Custe o que custar. O advogado guardou o tablet e saiu. A notícia mudava completamente o cenário. Christian não era apenas um vagabundo desprezível. Era uma bomba relógio. E Purificação e Adrian sabiam e tinham escondido de Aitana,
permitindo que ela vivesse sob o mesmo teto que aquele sujeito. Léo, furioso, andava de um lado para o outro pelo quarto. Jogador e violento. Que família de degenerados! Não se preocupa, maninha. Se eu não enfiar aquele miserável na cadeia, deixo de me chamar Léo. O pai, sem dizer nada, tirou o celular e fez outra ligação para acelerar a investigação. A meia jornada seguinte transcorreu em relativa calma. Aitana comeu um pouco de sopa e, por efeito dos analgésicos, dormiu um pouco. Quando acordou, deviam ser umas 4 ou 5 da tarde. O sol entrava de lado, projetando sombras longas no chão. Efetivamente, pouco depois, o telefone dele tocou. Viu o número, atendeu e colocou no viva voz. Senhor Léo, disse uma voz jovem do outro lado, com um tom de excitação. Tem novidades interessantes na casa dos Romero. Fala, disse Léo, seco. Faz pouco tempo, o dono do imóvel foi ao restaurante com uns operários para fazer o despejo. A Purificación e o Christian estavam lá dentro recolhendo as coisas deles. Quando o dono disse que não renovava o contrato e que tinham 30 dias para desocupar, a coisa degringolou. A velha começou a chorar e a gritar. Se agarrou nas pernas do homem, dizendo que era um abuso, que pagasse uma indenização ou que ia ter um infarto ali mesmo. Reparem, é sempre o mesmo roteiro. Purificación, quando perde o controle da situação, recorre à chantagem emocional. No jantar, engoliu ômega 3 para fingir que estava passando mal. Agora se jogou no chão gritando que ia ter um infarto na frente do dono do imóvel. É o mesmo recurso. E sabe por que funciona tanto tempo? Porque a pessoa ao redor tem medo de ser responsabilizada. Mas o truque tem prazo de validade, e o de Purificación tinha acabado de vencer. Mas o lance do Christian foi pior, continuou o informante. E pela voz, dava para perceber que ele mesmo ainda estava impressionado. Quando o dono do imóvel disse que o contrato estava rescindido e que tinha 30 dias para desocupar, o Christian avançou para cima dele. Gritou, quem é que mandou você fazer isso? Quem está por trás? O dono recuou uns passos e disse com firmeza, não tenho que dar explicação. O imóvel é meu. A decisão está tomada. E aí, senhor Léo? O Christian enfiou a mão no bolso de trás da calça e tirou uma navaja, uma faca dobrável daquelas espanholas, com cabo de osso. Apontou para o rosto do dono e disse, daqui ninguém me tira. Se alguém tentar, vai sair sangrando. O dono do imóvel ficou branco, mas não se mexeu. Os vizinhos começaram a gritar. Um senhor do supermercado da frente estava filmando com o celular. E aí 2 dos nossos, que estavam no meio dos curiosos, viram que a coisa ia acabar mal e pularam em cima do Christian. Um segurou o braço da faca e o outro derrubou ele no chão. A navaja caiu no asfalto, fazendo um barulho seco. Christian se debatia como um bicho, gritando que ia matar todo mundo. A Purificación se atirou em cima do filho, tentando protegê-lo, e berrava, larguem o meu filho, larguem ele. Vocês estão matando ele. O dono do imóvel já estava no telefone com a polícia. E a polícia? Perguntou Léo. Chegou em menos de 10 minutos, 2 agentes. Na hora que a Purificación viu a viatura, mudou o roteiro. Se jogou no chão, começou a bater no próprio peito e a gritar que tinham agredido ela, que ia ter um infarto, que era tudo uma conspiração. Mas dessa vez não colou. Os vizinhos testemunharam que os Romero começaram a briga. O senhor do supermercado entregou o vídeo do celular. A polícia revisou as câmeras de segurança da rua e, como a prova era evidente, levaram o Christian algemado para a delegacia. Ameaça com arma branca e resistência à autoridade. Deve pegar entre 5 e 10 dias de detenção. Para quem não sabe, a navaja é uma faca dobrável que faz parte da cultura espanhola há séculos. No passado, era um objeto do dia a dia, que pastores e trabalhadores rurais carregavam no bolso como ferramenta. Mas hoje, na Espanha, portar uma navaja com lâmina maior do que 11 centímetros em via pública é crime.
Não é como no interior do Brasil, onde um canivete no bolso passa despercebido. Na Espanha urbana, sacar uma navaja na rua é o mesmo que sacar uma arma. O Código Penal espanhol prevê pena de prisão de 6 meses a 2 anos para ameaças com uso de arma, sem prejuízo de agravantes. Aqui no Brasil, a ameaça está prevista no artigo 147 do Código Penal, com pena de 1 a 6 meses de detenção, mas quando envolve arma branca, o juiz pode agravar. A diferença é que na Espanha, a resposta policial tende a ser imediata. Christian sacou a faca e em menos de 1 hora já estava numa cela. Esse detalhe importa, porque mostra que a cada hora que passava, a família Romero cavava o próprio buraco mais fundo. "Muito bem", exclamou Léo dando um tapa na coxa e rindo com raiva. "Que arma em confusão. Quanto mais, melhor. Para o bairro inteiro ver de que laia essa gente é." Ao desligar, virou-se para Aitana eufórico. "Ouviu, maninha? Aquele cretino do Christian está no calabouço. Pelo menos ficamos tranquilos uns dias." Era uma notícia excelente. Com Christian preso, era como se tivessem arrancado a presa da fera. Pelo menos por um tempo, não poderia mais fazer mal a ninguém. E com aquele escândalo público, a pouca reputação que restava aos Romero tinha ido pelo ralo. "E a purificação?" perguntou Aitana. "O que vai fazer?" Léo respondeu com desprezo. "Vai correndo chorar no colo do filhinho mais velho, o Adrián, implorar que ele resolva tudo, como se aquele inútil conseguisse resolver alguma coisa." E foi exatamente o que aconteceu. Não tinham passado nem 30 minutos quando o celular de Aitana tocou de novo. Um número desconhecido da região, provavelmente Adrián ligando de outro telefone. Aitana olhou para Léo e ele assentiu, indicando que atendesse e colocasse no viva voz. Respirou fundo e deslizou o dedo para aceitar a chamada sem dizer nada. Na mesma hora ouviu do outro lado a voz de Adrián, arrebentada pelo choro, ansiosa e desesperada. "Aitana, é você, Aitana? Por favor, tira o Christian da cadeia. A polícia levou ele." "E o que é que eu tenho a ver com a polícia ter levado ele?" disse Aitana com frieza. "O dono do imóvel quis nos despejar", disse Adrián atropelando as palavras. "E a mamãe e o Christian ficaram um pouco nervosos. Só isso. Não fizeram de propósito." "Aitana, sei que está zangada, mas o Christian é meu irmão e também é seu cunhado. Se ficar com antecedentes, a vida dele está arruinada. Por favor, fala com os seus pais para pedirem ao dono do imóvel que retire a queixa. Não podemos perder aquele restaurante." Prestem atenção. Mesmo nesse momento, com tudo desmoronando, Adrián continua defendendo o irmão e pensando no restaurante. Não perguntou como Aitana estava. Não perguntou sobre os resultados dos exames. Não perguntou se os ferimentos eram graves. A primeira e única preocupação dele foi tirar Christian da cadeia e salvar o ponto comercial. E isso diz tudo sobre quem esse homem realmente é. A prioridade dele nunca foi a Aitana, sempre foi a família dele. E uma pessoa que te coloca em último lugar quando está tudo bem, vai te abandonar quando as coisas ficarem difíceis. Aliás, já abandonou, quando fechou aquela porta. O último resquício de compaixão que ainda pudesse existir dentro de Aitana se evaporou por completo. Escuta bem, Adrián. Primeiro, que o Christian ameace alguém com uma faca é crime. A polícia prendeu e é o que tinha que fazer. Segundo, aquele imóvel é do dono e ele decide se aluga ou não. Terceiro, os problemas da sua família já não têm nada a ver comigo nem com a minha. Não volta a me ligar. Aitana, como é que você pode ser tão cruel? Soluçou do outro lado. Estivemos casados 3 anos. Vai ficar assistindo a minha família a afundar? A minha mãe teve um colapso. O Christian está preso. Perdemos o restaurante. O que é que eu faço? O que é que você faz? Aitana repetiu as palavras dele e uma risada amarga escapou. Ontem, quando seu irmão me chutava, quando você trancou a porta, pensou no que eu devia fazer? Adrián, isso vocês procuraram. Agora, aguentem as consequências.
Desligou sem dar chance de resposta e bloqueou aquele número também. O mundo voltou ao silêncio. E entre nós, se fosse a minha filha, eu mesma teria jogado o telefone pela janela depois da segunda palavra. Assim que se fala, maninha, disse Léo, levantando o polegar. Com essa gentinha, tem que ser dura. Não merecem nem uma gota de bondade. A mãe, aliviada, acrescentou. Finalmente se livrou daquela família grudenta. Muito bem, filha. Aitana sabia que tinha atravessado um rio sem volta com os Romero e com Adrián. Limpo e definitivo. À tarde veio visitar a melhor amiga, Valéria, com uma enorme cesta de frutas. Ao entrar no quarto e ver Aitana na cama, com a cabeça enfaixada e o braço engessado, os olhos de Valéria ficaram vermelhos. Aitana, o que aconteceu? A família Romero, aqueles miseráveis. Eu sabia que iam acabar fazendo alguma coisa. Contou brevemente o que havia acontecido. Valeria rangeu os dentes e cerrou os punhos. 8 chutes e jogou escada abaixo. Esse Christian é um animal. E o Adrián trancou a porta. Não. Dá para chamar isso de homem? Depois de desabafar, Valéria se aproximou e disse em voz baixa, em tom de confidência. Aitana, tenho uma coisa para te contar. Talvez te ajude. O quê? Lembra do meu primo, aquele que tem uma oficina mecânica na Zona Oeste? No mês passado, ele me contou que um tal de Christian levou uma caminhonete velha para consertar. Não tinha dinheiro e queria que fiasse. O meu primo se recusou. Na hora, o nome me pareceu familiar, mas não dei importância. Mas hoje, quando soube do que aconteceu com você, liguei para ele para que me contasse os detalhes. Fez uma pausa e baixou mais ainda a voz. O meu primo disse que a caminhonete desse Christian tinha um cheiro estranho, uma mistura de urina e desinfetante, e que o Christian não parava de olhar o celular, muito nervoso, como se alguém estivesse atrás dele. O meu primo estranhou e, fingindo que estava revisando o motor, deu uma olhada dentro. No meio dos bancos, viu vários saquinhos de plástico minúsculos daqueles que se usam para guardar. Vocês sabem, droga. Saquinhos de droga. O coração de Aitana deu um salto. Uma suspeita terrível cruzou a mente. Christian não era só viciado em jogo. Estava envolvido com tráfico. Valeria, ao ver a expressão de horror de Aitana, assentiu com energia. Eu não tenho certeza, mas o meu primo diz que está convencido em 99%. Lembra até da placa do veículo. Aitana, isso é muito sério. O que vai fazer? Aitana olhou imediatamente para Léo e para a mãe. Eles também tinham ouvido tudo e os rostos estavam gravíssimos. Se Christian realmente se drogava, ou pior, traficava, a natureza daquele caso mudava completamente. Já não era uma briga familiar ou uma simples agressão, era crime pesado. Tenho que avisar o papai e o advogado agora mesmo, disse Léo tirando o celular do bolso. Se isso for verdade, o negócio do Christian não vai ficar em uns dias de cadeia. Tráfico. Na Espanha, cocaína pode dar até 9 anos de cadeia. No Brasil, a lei de drogas prevê até 15. Christian já não estava enfrentando uma briga de família. Estava enfrentando o sistema penal inteiro. Aitana olhou pela janela que escurecia e sentiu o sangue gelar. O poço da família Romero era cada vez mais fundo e mais sujo. Uma determinação ainda mais forte surgiu dentro dela. Era preciso extirpar por completo aquela família e fazer com que enfrentassem o julgamento mais severo da lei. Valeria, disse segurando a mão da amiga, muito obrigada por me contar isso. É uma pista muito importante. Que é isso? Entre nós, respondeu Valéria, apertando a mão de Aitana. Se servir para te ajudar e para essa família de indesejáveis pagar pelo que fez, eu faço o que for preciso. Vou dizer ao meu primo para anotar a placa e todos os detalhes daquele dia para testemunhar se for necessário. Léo saiu do quarto com o telefone grudado na orelha. Certamente para ligar para o pai e para o doutor Herrera. Aquilo era grave demais. Tinha que agir imediatamente. A mãe levou a mão ao peito,
pálida como cera. Meu Deus, que horror! Mas que tipo de gente é essa? Ainda bem, Aitana, ainda bem que você saiu de lá a tempo. Apertou a mão da filha com força, apavorada. Valeria ficou mais um tempo fazendo companhia e depois se despediu com a promessa de mandar todas as informações do primo. Quando saiu, Aitana ficou em silêncio, pensando em Purificación, que sempre dizia, o meu filhinho. Quantas vezes tinha encoberto Christian? Quantas dívidas de jogo tinha pago? Quantas confusões tinha abafado? Quem protege alguém das consequências dos próprios atos não está protegendo, está adiando o desastre e aumentando o tamanho dele. A pior coisa que uma mãe pode fazer por um filho é tirar dele a obrigação de crescer. Léo voltou ao quarto uns 40 minutos depois. O rosto estava sério, mas havia uma energia de quem acaba de montar a peça final de um quebra-cabeça. Maninha, falei com o papai e com o Dr. Herrera. Eles já tinham informação de que o Christian andava metido em coisas estranhas, mas agora, com o relato do primo da Valéria e a placa do veículo, têm o que precisam para acionar a polícia. Fez uma pausa e continuou. O advogado vai apresentar uma denúncia formal amanhã, incluindo os antecedentes de jogo clandestino, a agressão contra você, a ameaça com faca ao dono do imóvel e agora os indícios de tráfico. Tudo junto. Um dossiê completo. Aitana assentiu. Era assim que tinha que ser. Não era uma questão isolada. Era um padrão de comportamento criminoso que tinha sido varrido para debaixo do tapete durante anos. E agora, o tapete tinha sido levantado. Os dias seguintes foram de espera tensa. Aitana permaneceu internada, fazendo exames periódicos. A hemorragia interna tinha sido estabilizada, mas o médico insistia no repouso absoluto. O braço engessado doía menos com os medicamentos, mas a concussão ainda provocava tonturas quando se movia rápido demais. O pai ia e vinha do hospital, sempre ao telefone, sempre com aquela expressão de quem está coordenando uma operação militar. A mãe quase não saía do lado da filha. Léo aparecia trazendo notícias como quem traz troféus de guerra. A primeira grande notícia veio 3 dias depois da internação. O Dr. Herrera apareceu no quarto com uma expressão que mal disfarçava a satisfação. Presidente, senhora Aitana, a polícia realizou uma busca na caminhonete de Christian Romero. Encontraram saquinhos com resíduos de cocaína e uma balança de precisão escondida debaixo do banco traseiro. Christian foi formalmente acusado de tráfico de drogas. E aqui, a história muda de patamar. Reparem, quando Christian chutou Aitana naquela escada, estava cometendo um crime grave. Mas era um crime que, na cabeça dele e da família, podia ser abafado com um pedido de desculpas e uma cesta de uvas. Agora, não. Tráfico de drogas na Espanha é processo criminal pesado, com investigação, tribunal e condenação praticamente certa quando há provas materiais. A caminhonete com os saquinhos e a balança eram provas que nenhum advogado do mundo conseguiria contestar. Christian não ia mais sair com uns dias de detenção. Christian ia para a cadeia. O pai de Aitana ouviu a notícia e assentiu lentamente, como quem confirma algo que já esperava. E quanto à agressão contra a minha filha? O pai de Aitana, está tudo sendo incluído no mesmo processo, respondeu o advogado. O promotor já tem o laudo de lesões, os depoimentos dos paramédicos, o relatório do perito legista e agora os antecedentes criminais. A acusação formal vai combinar lesões agravadas com tráfico de entorpecentes. Estamos falando de uma pena que pode chegar a 5, 6 anos ou mais. O advogado continuou. Além da responsabilidade criminal, vamos entrar com uma ação civil por danos morais e materiais contra Christian e solidariamente contra Adrián por omissão e conivência. O valor será alto, muito alto. Aitana olhou para o pai. Ele assentiu em silêncio. Não era sobre o dinheiro. Era sobre marcar na carne dos Romero que o que fizeram tinha um preço e que o preço ia doer. Papai, disse Aitana com a voz firme pela primeira vez em dias.
Eu quero o divórcio imediato. E quero que a ação de indenização vá até o final, sem acordo, sem negociação. O pai colocou a mão no ombro dela. Já está tudo em andamento, filha. O doutor Herrera entrou com o pedido de divórcio ontem. Notem a postura da Aitana nesse momento. Não é mais a mulher de cabeça baixa mexendo no arroz do prato. As costas estão retas contra o travesseiro. O olhar é direto, a voz não vacila. A mulher que se encolhia para evitar conflito aprendeu, da pior maneira possível, que se encolher não evita nada, só atrasa o inevitável. E agora que parou de se encolher, está ocupando todo o espaço que sempre foi dela por direito. Nos dias que se seguiram, as notícias sobre a família Romero chegavam em pedaços, como estilhaços de uma explosão em câmera lenta. Cada pedaço era pior que o anterior. A interdição do Maison Romero se tornou definitiva. O proprietário do imóvel, que já tinha recebido a oferta da família Salazar, rescindiu o contrato e confirmou a desocupação total em 30 dias. Sem restaurante, sem fornecedor, sem ponto comercial e sem renda, a família Romero estava sufocando financeiramente. Gonzalo, o pai de Adrián, começou a trabalhar como pedreiro em obras na periferia de Madrid para conseguir pagar os remédios da esposa. E Adrián? Adrián também caiu. O diretor-geral da imobiliária Soler Rojas, depois de receber o recado da família Salazar, chamou Adrián no escritório e comunicou que os seus serviços já não eram necessários. Adrián saiu da imobiliária com uma caixa de papelão nos braços e o mundo virando de cabeça para baixo. Sem emprego, sem restaurante, sem esposa, sem nada. Passou a ligar de números diferentes, mandar mensagens por redes sociais, até tentar enviar cartas ao hospital. Nenhuma tentativa foi respondida. Tem uma coisa que eu preciso dizer aqui. Quando a gente assiste a alguém perder tudo, é natural sentir um aperto no peito, mas não confundam consequência com crueldade. Adrián não perdeu o emprego por azar. Perdeu porque se casou, jurou proteger, e quando a esposa estava no chão sangrando, ele trancou a porta. O que estava acontecendo com os Romero não era obra do destino. Era o resultado direto das escolhas que cada um fez naquela noite. Uma semana depois da internação, alguém inesperado ligou para o celular de Aitana. Era David, um primo distante de Adrián. O único membro da família Romero com quem Aitana tinha uma relação minimamente civilizada. A voz dele estava carregada de cansaço. Aitana, sei que não tenho o direito de te ligar, mas a Purificación teve um infarto ontem. Está no hospital público e o Adrián não sai do quarto. Não chora, não fala, não reage a nada. Eu sei que eles erraram. Mas não dava para atrasar um pouco o processo só para eles conseguirem respirar? Aitana interrompeu com frieza, mas sem levantar a voz. David, a situação da família Romero é resultado das ações deles. A Purificación ter sofrido um infarto e o Adrián estar destruído é a colheita do que eles plantaram. O meu divórcio vai seguir o curso previsto. Não vou esperar um dia sequer. Do outro lado da linha, David ficou em silêncio. No final, com a voz quebrada, disse: Entendido. Desculpa, Aitana. Quando desligou, o quarto ficou em silêncio. Aitana se virou para a mãe. Mamãe, você me acha fria demais? A mãe negou com a cabeça, pegou a mão boa da filha e disse: Não, filha. Com essa gente não se pode ser mole. A Purificación procurou o que encontrou. Se não tivesse protegido tanto aquele delinquente do filho, não teria acabado assim. Ser mole agora seria crueldade com você mesma. Aitana assentiu. Era verdade. Piedade com quem não teve piedade de você é crueldade com você mesma. Dias depois, aconteceu o julgamento de Christian por tráfico de drogas e lesões agravadas. Aitana decidiu ir. Não queria ir. A simples ideia de ver aquele rosto novamente fazia o estômago revirar. Mas algo dentro dela dizia que precisava estar ali. Precisava ver com os próprios olhos o momento em que a justiça fazia o trabalho dela. Léo a acompanhou. O doutor Herrera estava sentado na primeira fileira.
com a pasta de documentos sobre os joelhos. A sala do tribunal era fria e impessoal. Paredes brancas, mobília escura, um escudo da Espanha acima da mesa do juiz. O som dos sapatos no piso de mármore ecoava como batidas de relógio. Para quem nunca viu um tribunal espanhol por dentro, o sistema de audiências na Espanha funciona de forma diferente do Brasil. A Audiência Provincial de Madrid é dividida em sessões especializadas, cada uma com 3 magistrados. O réu senta numa área lateral chamada Banquilho de los Acusados. Não tem júri popular como no Brasil para crimes dolosos contra a vida. Quem decide são os juízes togados, e a sessão costuma ser muito mais rápida do que estamos acostumados. Sem os longos plenários que a gente vê na televisão brasileira. Direto ao ponto, Christian entrou escoltado por 2 agentes. Aitana não o via desde a noite da agressão. A mudança era chocante. O rosto estava inchado e amarelado. Os olhos fundos, rodeados de olheiras escuras. O corpo, que antes era pesado e imponente, parecia ter murchado por dentro. Vestia uma camisa amassada que ficava grande nos ombros. Sentou no banco dos réus e ficou olhando para o chão, com as mãos cruzadas no colo. Não levantou os olhos uma única vez. Olhem para esse homem. Aquele que entrou na sala de jantar arrastando os pés como dono do mundo. Aquele que chutou uma mulher 8 vezes, sem pestanejar, agora está sentado num banco de tribunal com a cabeça baixa e as mãos tremendo. Essa é a postura de quem finalmente entendeu que o mundo tem regras e que as regras se aplicam a todo mundo. O promotor apresentou as provas, o laudo de lesões de Aitana, as fotos do braço quebrado e dos hematomas, o relatório forense da caminhonete com os resíduos de cocaína e a balança de precisão, os antecedentes do jogo clandestino, o vídeo do celular que o dono do supermercado tinha gravado, mostrando Christian sacando a navaja no meio da calçada. Cada prova era como um tijolo sendo colocado sobre os ombros de Christian. E a cada tijolo ele parecia afundar mais no banco. O advogado de defesa tentou argumentar que Christian tinha agido sob arrebato emocional ao ver a mãe engolir as cápsulas. O promotor demoliu o argumento em 2 frases. O réu tem antecedentes por agressão em casa de jogo clandestino. Não é arrebato, é padrão de comportamento. Christian levantou os olhos pela primeira vez e procurou alguém na plateia. Quando encontrou o rosto de Aitana, o olhar dele mudou. Não era raiva. Não era desprezo, era medo puro, o medo de quem entendeu que não tem saída. Aitana sustentou o olhar sem piscar, sem ódio, sem triunfo. Apenas uma serenidade gelada que dizia tudo sem abrir a boca. Christian desviou o olhar primeiro, baixou a cabeça de novo e apertou as mãos no colo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O juiz pediu que o réu se pronunciasse. Christian, com a voz rouca e quase inaudível, disse: "Reconheço os fatos." 3 palavras. Depois o silêncio. O juiz consultou os colegas, folheou os autos pela última vez e leu a sentença. Este tribunal condena Christian Romero a 5 anos e 6 meses de prisão por delito de lesões agravadas e tráfico de substâncias estupefacientes. 5 anos e 6 meses. Prestem atenção nesse número. Christian entrou naquela noite na sala de jantar, arrastando os pés, como quem não tem nada para fazer e nenhuma preocupação no mundo. Chutou a cunhada 8 vezes, empurrou a escada abaixo e voltou para o lado da mãe, achando que não ia acontecer nada. Agora ia passar os próximos 5 anos e 6 meses atrás de grades. Quando saísse, o mundo teria mudado e a vida dele estaria completamente despedaçada. 8 chutes custaram 2.000 dias de liberdade. E esse é o preço de achar que a violência não tem consequência. Quando a sentença foi lida, Christian não reagiu. Ficou parado, com os olhos vidrados, como se o corpo estivesse ali, mas a mente já tivesse fugido para muito longe. Os agentes levantaram-no pelos braços e o conduziram para fora da sala.
Ao passar por Aitana, diminuiu o passo por um instante. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas não saiu som nenhum. Os lábios tremeram e fecharam. Os agentes empurraram-no suavemente e ele desapareceu pela porta lateral. Aitana ouviu o som das algemas tilintando no corredor, cada vez mais distante, até sumir por completo. Léo colocou a mão no ombro dela. Acabou, maninha. Aitana assentiu em silêncio. Não sentiu a alegria que esperava. Não sentiu triunfo. Apenas uma sensação de calma profunda, como quando o mar se aquieta depois de uma tempestade. As coisas estavam voltando ao lugar certo. Um problema a menos. O doutor Herrera se aproximou e disse em voz baixa: a ação civil prossegue. A condenação criminal reforça enormemente o nosso caso. A condenação de Christian foi a martelada final na família Romero. Purificação. Ao saber no hospital, piorou. Começou a delirar, a não reconhecer as pessoas ao redor. Os médicos diagnosticaram início de demência, agravado pelo estresse. Adrian desapareceu por completo, o celular desligado. Não aparecia nem para visitar a mãe no hospital. Naquela casa velha, que em breve também perderiam, sobraram apenas o taciturno Gonzalo e uma cuidadora para atender a uma idosa que já não reconhecia o próprio nome. Uma família destruída, mas não destruída por Aitana, destruída por si mesma. Cada um dos Romero, em algum momento, teve a chance de agir diferente. Purificação podia ter tratado a nora com respeito. Christian podia ter controlado a raiva. Adrian podia ter aberto aquela porta em vez de fechá-la. Nenhum deles escolheu o caminho certo. E quando todas as pessoas de uma família escolhem errado ao mesmo tempo, o resultado é exatamente esse: ruína. A ação de divórcio foi apresentada pelo advogado. Adrian nem sequer teve coragem de comparecer ao tribunal. O juiz procedeu por edital e marcou a data do julgamento para um mês depois. O advogado garantiu a Aitana que, mesmo que Adrian não aparecesse, o julgamento seria realizado à revelia e que, com as provas reunidas, a vitória era certa. Aitana não tinha pressa. O que queria não era velocidade. Era um final definitivo. Uma semana antes do julgamento, Aitana recebeu alta. Os pais e o irmão vieram buscá-la. Ao sair do hospital, o sol de inverno ofuscou os olhos. Respirou fundo o ar frio e livre. Não voltou para a casa dos pais. Foi para uma cobertura de luxo no centro de Madrid, no nome dela, um espaço novo, sem nenhuma lembrança dos Romero. Madrid é uma cidade que tem isso. Permite recomeçar. Numa metrópole de mais de 3 milhões de pessoas, a gente pode se mudar de bairro e desaparecer por completo. O bairro antigo dos Romero ficava a 20 minutos da cobertura nova de Aitana, mas podiam ser 20 anos de distância. Ela escolheu um bairro moderno, com cafés na calçada, livrarias independentes e aquele barulho bom de cidade que está viva. Na primeira manhã, desceu para comprar pão e o padeiro perguntou se queria o de sempre. Aitana sorriu. Não tinha de sempre nenhum. Estava começando do zero. Pediu o maior que tinha. Cada detalhe daquele apartamento novo era uma declaração de que a vida anterior tinha acabado. Pouco a pouco, retomou a rotina. Trabalhando de casa, ia se reconectando com a empresa do pai. Valeria vinha visitá-la, com frequência, e nunca mencionava os Romero. O tempo foi o melhor remédio e o juiz mais justo. Enquanto curava as feridas de Aitana, consumia lentamente a família Romero. Através do advogado, chegavam notícias de vez em quando. Purificação tinha piorado e apresentava sintomas avançados de demência. Gonzalo mal conseguia pagar o aluguel de um lugar menor e mais precário. De Adrian, continuava sem notícias. Ao ouvir essas coisas, o coração de Aitana permanecia em calma. Nem alegria, nem pena. Eram para ela completos desconhecidos. Chegou o dia do julgamento de divórcio. Aitana foi. Dessa vez, não por necessidade de ver a justiça ser feita, mas por um motivo mais simples. Queria fechar aquele capítulo com as próprias mãos. Vestiu-se com cuidado, um vestido sóbrio,
sapatos baixos, cabelo preso, nada ostentoso. Não era uma celebração, era um funeral, o do casamento. Léo e a mãe a acompanharam. O pai ficou em casa. Disse que aquilo era dela e que ela daria conta. Ao entrar no tribunal, Aitana olhou para o banco reservado à outra parte. Vazio. Adrian não apareceu, não mandou advogado, não mandou carta, nada. O mesmo homem que 3 anos antes tinha ficado com as bochechas coradas ao convidá-la para um café, agora não tinha coragem nem de assinar o fim do próprio casamento. O juiz, após confirmar a ausência e revisar as provas, procedeu à revelia. A sessão durou menos de 20 minutos. O juiz leu a sentença com voz monocórdia, como quem lê uma lista de compras. Mas cada palavra pesava como chumbo. Fica concedido o divórcio entre Aitana Salazar e Adrian Romero. Fica determinada a condenação de Adrian Romero ao pagamento de 600 mil euros de indenização a Aitana Salazar, num prazo de 15 dias, a contar da data de trânsito em julgado da sentença. Aitana ouviu tudo de olhos secos. 600 mil euros. Para ter uma dimensão, na Espanha, com esse valor, uma pessoa compra um apartamento de 3 quartos em Madrid e ainda sobra para viver tranquila por 2 ou 3 anos sem trabalhar. No Brasil, 600 mil euros equivalem a mais de 3 milhões e 500 mil reais. É o tipo de número que muda uma vida inteira. Ao lado, a mãe chorava silenciosamente, não de tristeza, de alívio. Léo estava com os braços cruzados e o queixo erguido, como um soldado que finalmente vê a bandeira hasteada depois da batalha. O advogado trouxe uma cópia da sentença. Papel branco, letras pretas e o carimbo do tribunal. Ao tocar aquele papel frio e ler as palavras dissolução do vínculo matrimonial, Aitana sentiu que a enorme pedra que oprimia o coração se desintegrava e desaparecia. Tinha acabado. A indenização, ainda que não fosse paga de imediato, seria executada pelo tribunal com penhora e leilão de todos os bens de Adrian até saldar a dívida. A parte dele na casa velha, os móveis, até a caminhonete avariada, tudo seria penhorado e vendido. Não comemorou com festa nenhuma. Simplesmente sentou junto ao grande janelão da cobertura e ficou olhando a cidade durante muito tempo. As luzes de Madrid brilhavam e o coração dela estava mais em paz do que nunca. Christian estava na cadeia. Purificación tinha perdido a razão. Adrian tinha desaparecido e a família estava arruinada. Mas Aitana sabia que a verdadeira vitória não era o quanto eles tinham se tornado miseráveis. A verdadeira vitória era que ela, finalmente, tinha recuperado as rédeas da própria vida. Já não era a Aitana oprimida da família Romero. Era uma nova Aitana, independente e forte. Dias depois, completou os últimos trâmites do divórcio. Ao sair do cartório com o certificado final na mão, levantou os olhos para o céu azul e respirou fundo. O ar cheirava a terra úmida de começo de primavera. O inverno tinha ido embora. A primavera dela, agora sim, tinha começado. O caminho que tinha pela frente seria percorrido sozinha, mas seria um caminho bonito e luminoso, deixando a família Romero para trás, para sempre, no frio e desesperado inverno deles. E essa história, como tantas que a gente conta aqui, não é sobre vingança, é sobre limites. É sobre o momento em que uma pessoa decide que não vai mais aceitar ser pisoteada. Aitana aguentou 3 anos. 3 anos de críticas no jantar, de marido omisso, de cunhado desprezível, de sogra manipuladora, e durante esses 3 anos confundiu paciência com sobrevivência. Achou que engolir a humilhação era o preço de manter a família unida. Até que 8 chutes e uma porta trancada mostraram que aquela família nunca foi dela. A lição que fica é uma só. Quando alguém te mostra quem realmente é, acredita na primeira vez. Não espera a segunda. Não espera a terceira. E, principalmente,
Não espera até estar no pé de uma escada com o braço quebrado para finalmente abrir os olhos. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilha, se inscreve no canal para acompanhar as histórias que eu posto todos os dias e deixa o like. E nos comentários, escreve a palavra dignidade se você acredita que toda mulher merece ser tratada com respeito dentro da própria casa. Conta também de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. E eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima história.